crianças! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar todas as atividades da semana, dia por dia separadinho, tá bom? Vamos lá? A primeira atividade da semana a gente começa com um livro. E essa semana é esse livro aqui. Vou ler para vocês, tá bom? Rápido como um gafanhoto. Eu sou rápido como um gafanhoto. Sou lento como um caracol. Sou pequeno como uma formiga. Sou grande como uma baleia. Sou triste como um bacê. Sou feliz como um passarinho. Sou bom como um coelhinho. Sou mau como um tubarão. Sou frio como um sapo. Sou quente como uma raposa. Caiu um pedaço do livro. Sou frágil como um gatinho. Sou forte como um touro. Sou barulhento como um leão. Sou quieto como uma ostra. Sou valente como um rinoceronte. Sou meigo como um carneirinho. Sou corajoso como um tigre. Sou medroso como um camarão. Sou educado como um poodle. Sou travesso como um macaco. Sou preguiçoso como um lagarto. Sou trabalhador como uma abelha. Junte tudo isso e é assim que eu sou. Esse livro também está indo em PDF para vocês lerem quando vocês quiserem, tá bom? As frases são bem curtinhas, eu acho que vocês conseguem até ler sozinhos. Depois de ler essa história, a gente vai fazer algumas atividades sobre essa história, tá bom? Vocês vão primeiro imitar o livro. Tem aí para vocês preencherem sou, aí tem um tracinho, como um, tem outro tracinho. Vocês vão colocar uma característica de vocês que é parecida com algum animal. Pode ser alguma coisa que já tem aqui no livro, ou você pode inventar também. Por exemplo, sou falante como uma maritaca. Não tem no livro, mas é uma comparação de como você é com um animal. Beleza? Deu para entender? Qualquer dúvida me chama, tá bom? E aí, depois, vocês podem também fazer um desenho bem bonito, ocupando a página toda, como aqui no livro. Vocês viram que lindas as ilustrações? Ocupam toda a página do livro. Vocês podem fazer uma ilustração assim também, numa folha, ou mesmo no caderno. E aí, se todo mundo fizer essa ilustração, assim, bem bonito, dessa atividade, né, de como vocês são comparados a um animal, aí quem sabe a gente não faz um livro igual da nossa turma. Pensa que da hora. Acho que vai ficar bem bacana se todo mundo fizer, hein? Não esqueça de me mandar a foto, tá bom? Nas atividades dessa semana é muito importante que vocês tentem fazer sozinhos, sem a mamãe falar cada letrinha, sem pedir muita ajuda, para Pro conseguir ajudar vocês a aprenderem mais. Porque quando um adulto ajuda a gente, às vezes a gente, não é que a gente sabe, né? A gente só sabe com ajuda. Eu quero saber o que vocês conseguem fazer sozinhos. Ai, Pro, mas eu acho que tá errado. Não tem problema, faz do seu jeitinho, tá bom? Depois a gente vai corrigindo juntos, um por um. A Pro manda áudio, manda vídeo, faz chamada de vídeo com quem precisar, pra gente corrigindo os errinhos, tá bom? Então não se preocupa se tá errado ou certo, mas faça do seu jeitinho, tá bom? É um exemplo da próxima atividade. Vocês têm aí vários bichinhos, vários animais. Vocês têm que escrever o nome deles pra mim, mas do seu jeito. Lembrem-se sempre daquela dica que eu dei, de repetir o nome bem devagarinho.
lembrando do som de cada letrinha, letrinha com letrinha, que sílaba que forma. Tentem por esse caminho que eu tenho certeza que vocês conseguem, tá bom? Então, nessa atividade, vocês vão escrever o nome dos animais. Ai, professora, mas eu não imprimi o trabalho, não imprimi a folhinha. Não tem problema, só você colocar, faz o desenho aí no seu caderno, do jeito que você conseguir, e coloca o nominho na frente, tá bom? Depois, tem uma outra atividade, que é um ditado. Vocês vão escrever de 1 a 10, assim, no cantinho do caderno. Do 1 até o 10, lá no cantinho do caderno. Um número embaixo do outro. E aí, um adulto pode ditar essas palavras para vocês, ou então eu vou ditar aqui no vídeo para vocês, tá bom? E aí, vocês vão escrever as palavras na frente desse número, beleza? Então, tem tempinho para vocês escreverem de 1 a 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Um embaixo do outro. De 1 até o 10. Escreveram? Vamos lá, então, para o ditado? Na frente do número 1, vocês vão escrever a palavra borboleta. Vou repetir, tá bom? Prestem atenção no som que faz e como a boquinha da gente fica quando faz o som de cada letrinha, ó. Borboleta. Borboleta. Escreveram? Agora, na frente do número 2, vocês vão escrever a palavra tartaruga. Tartaruga. Agora, na frente do número 3, vocês vão escrever a palavra cachorro. 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 Escreveram? Agora, na frente do número 4, vocês vão escrever a palavra macaco. Macaco. Escreveram? Se precisar, pode pausar o vídeo e depois dar play de novo, tá? Na frente do número 5, vocês vão escrever a palavra coruja. Coruja. Agora, na frente do número 6, vocês vão escrever a palavra cavalo. 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 Na frente do número 7, a palavra baleia. Baleia. Na frente do número 8, a palavra galo. Galo. Na frente do número 9, a palavra pato. Pato. E na frente do número 10, a palavrinha boi. Boi. Escreveram? Agora eu vou ditar uma frase para vocês. Então, vocês escreveram boi. Na linha de baixo, vocês vão escrever a seguinte frase: o cavalo e o boi vivem na fazenda. Vou repetir.
O cavalo e o boi vivem na fazenda. Pausem o vídeo aí para vocês conseguirem escrever. Vou repetir mais uma vez. O cavalo e o boi vivem na fazenda. Na linha de baixo, outra frase. Vocês vão escrever a frase: vamos cuidar dos animais. Vamos cuidar dos animais. Agora a gente vai para as lições de matemática, tá bom? Eu vou ficar olhando aqui para baixo que eu tô aqui com o meu computador aberto, mas vou colocar aqui depois para vocês, para aparecer aqui na tela, tá bom? A primeira atividade de matemática, vocês vão observar a coleção de carrinhos do Carlos. Vocês vão contar quantos carrinhos tem e assinalar a alternativa correta. Quantos carrinhos o Carlos tem? Letra A, 34. Letra B, 35. Letra C, 36. Ou letra D, 37? Depois, vocês vão ver as coleções de figurinhas do João e do Pedro. Tá aí a coleção de figurinhas deles. E aí tem uma perguntinha. Quantas figurinhas João precisa ganhar para ter a mesma quantidade de figurinhas que o Pedro? Então, significa que o João tem menos figurinhas, né? Quantas figurinhas o João ainda precisa ganhar para ficar empatado com o Pedro? Pensem aí, tá bom? Depois, a outra atividade, tá escrito o seguinte. A professora de Thaís contou essas e outras histórias, fazendo uma votação na classe para saber qual a preferida das crianças. Veja o resultado. Histórias preferidas. Aí tem uma tabela com o título das histórias e os votos que cada história recebeu. Vou deixar vocês tentarem ler sozinhos os nomes das histórias, tá? São histórias que vocês conhecem, histórias que vocês já ouviram muito, tenho certeza. Não vai ser muito difícil não, tá bom? Vou deixar vocês tentarem ler e depois ler o número de votos na frente, tá bom? Depois tem 3 perguntinhas. Qual foi a história mais votada pelas crianças? E a menos votada? Cada criança teve direito a 1 voto. Quantas crianças votaram? Você tem lá a votação de cada historinha e o número de votos na frente. Quantas crianças votaram ao todo? Que continha será que a gente tem que fazer, hein? Eu acho que é aquela que tem um sinalzinho assim, ó. Eu acho que é. Pensem aí, tá bom? E por hoje é só. Terça-feira é dia da aula da professora Cíntia e da professora Marina. Não deixem de fazer as atividades delas, tá bom? Enviem fotos, mandem mensagem para elas se tiverem dúvidas, combinado? Amanhã a gente volta. Chegamos na quarta-feira, pessoal. Vamos para as atividades de hoje? As atividades de hoje estão bem legais. Primeira coisa, vocês vão observar aí na casa de vocês, cada cômodo da casa. E aí vocês vão escrever 3 coisas que tem na cozinha. Lembrem-se de escrever sozinhos, tá? Sem me trapacear. Sem a ajuda do adulto, tá bom? Escrevam 3 coisas que tem na cozinha. Pode ser qualquer coisa. Objeto, alimento, eletrodoméstico, móvel, qualquer coisa. Depois, 3 coisas que tem no banheiro. Depois, mais 3 coisas que tem no quarto. E depois, 3 coisas que tem na sala. Beleza? E agora imagina uma coisa. Imagina se a sua casa falasse. O que será que a sua casa diria, hein? Escrevam aí. Imaginem que a sua casa falasse. O que a sua casa ia dizer? É um bom exercício de imaginação, né? Escrevam aí pra mim, tá bom? Depois tem uma atividade super legal. Eu quero saber
que tem de legal no seu quintal? Ah, professora, mas eu moro em condomínio. Ah, eu moro em prédio. Ah, eu moro, não tem quintal. Então pode ser uma coisa que tem de legal no seu condomínio, uma coisa que tem de legal na pracinha perto da sua casa, uma coisa que tem de legal na frente da sua casa, vai que tem um terreno, alguma coisa assim, com um parquinho, não sei, né? Eu quero saber o que tem de legal no quintal de vocês. E o quintal pode ser o condomínio, pode ser o bairro, pode ser alguma coisa que tem de legal aí no que vocês consideram um quintal, tá bom? Eu vou colocar aqui uma foto do que tem de legal no meu quintal. Olha que coisa mais linda! E aí, depois de tirar essa foto, de fazer esse desenho, vocês vão escrever uma legenda. Vocês sabem o que é uma legenda? Não? Sabe? Vou explicar então, para quem não sabe. Legenda é uma frase que explica uma imagem. Vou colocar a legenda aqui da minha foto para vocês. Vou dar um tempinho para vocês lerem. Conseguiram ler? A frase não explica a imagem? É isso que vocês vão fazer. Vocês vão tirar uma foto ou fazer um desenho do que tem de legal no quintal de vocês e escrever uma frase explicando esse desenho, certo? Assim como eu fiz aqui. Depois, eu quero saber uma coisa muito importante. Nos nossos meets ou quando a gente está em sala de aula, a gente tem algumas regrinhas, não tem? Por exemplo, no Meet, levanta a mãozinha, desliga o microfone para o amigo poder falar, para todo mundo poder ouvir. Ou se quer falar, acena para a professora ver. E ouve, né? Sempre que o amigo for falar, não atropela a fala do amigo. Na sala de aula são mais ou menos as mesmas regras, né? As regras de não interromper a professora, de ouvir o amigo, não interromper o amigo, de ter respeito com todo mundo, na verdade? E aí na casa de vocês? Tem alguma regra? Eu quero saber 3 regras que tem aí na casa de vocês. Ah, professora, aqui em casa a gente não tem regra. Se não tiver nenhuma regra, vocês vão sentar com a família de vocês, com as pessoas que moram com vocês, e vão pensar, quais 3 regras que a gente poderia criar para a gente conviver melhor? Pensem aí. Se já tiver as regras, só você escrever 3 regras que tem aí na sua casa. Por exemplo, horário de dormir, ou alguma regra na hora do almoço, que não pode ver TV, almoçando, qualquer coisa que tiver aí de regra na sua casa, tá bom? Que eu quero conhecer. Depois tem as atividades de matemática. Ah, não, ainda tem mais uma. Vocês vão escrever... Ah, não, agora a gente começa a matemática. Escreva o nome de 3 brincadeiras que a gente precisa utilizar os números para brincar. Quais são as 3 brincadeiras aí que vocês gostam, que a gente precisa de número para brincar? Estou pensando em umas aqui. Lembrem-se e escrevam, tá bom? Agora vou entrar os probleminhas de matemática. Vocês vão ter aí 3 imagens com algumas perguntas. Porque a Marina coleciona vários objetos, como caixinhas e argolinhas. E a gente vai ajudar a Marina a organizar isso daí. Será que a Marina é professora de educação física? Vamos lá. Na primeira imagem, prestem atenção no que vocês vão responder, tá bom? Quantas são as caixinhas vermelhas? Quantas são as caixinhas azuis? Quantas são as caixinhas verdes? Depois, na segunda imagem. Quantas são as argolinhas amarelas? Quantas são as argolinhas azuis? E quantas são as argolinhas cor-de-rosa? E na terceira imagem, circule na coleção de Marina os objetos que rolam. E eu li errado, é Mariana. Oh, professora, tô ficando doida já. Circule na coleção de Mariana os objetos que rolam. Ah, professora, mas eu não imprimi o papel, como que eu vou circular? Você pode desenhar esses objetos que rolam, tá bom? Pode desenhar aí no seu caderno. E aí eu quero saber se você faz coleção de alguma coisa. E se sim, se você faz coleção de alguma coisa, eu quero saber do quê? De carrinho, de pedrinha, de tampinha de garrafa. Quando eu era criança, eu fazia coleção de pedrinha. E eu sempre gostei de livros. Hoje eu faço coleção de livros. Adoro livros. Gosto muito de ler. Depois tem mais um probleminha com peixinhos.
Se você imprimiu branco e preto, presta atenção na imagem aqui, ou então na imagem que a Pro mandou para o celular, tá bom? Porque se você vai precisar saber as cores, então prestem atenção aqui, tá bom? Em um final de semana, Sofia e Matheus foram passear na praia e visitaram um lindo aquário. Lá, aprenderam muitas coisas sobre a vida dos animais marinhos e fotografaram os peixes, os peixinhos do aquário. E aí você vai olhar esse aquário para responder as perguntas, tá bom? Organize agrupamentos para facilitar a contagem dos peixinhos e responda. Como você agrupou? Se fosse para você agrupar, para facilitar e separar por uma categoria, por tamanho, por cor, como que você separaria para ficar mais fácil de contar esses peixinhos? E aí tem algumas perguntinhas. Quantos peixinhos há na ilustração? Ao todo. Quantos são os peixinhos azuis? Quantos são os peixinhos vermelhos? Quantos peixinhos há nesse aquário ao todo? Pensem aí, contem e respondam, tá bom? Depois tem mais um probleminha aqui. Geralmente, colamos as figurinhas em álbuns. Você conhece ou já teve um álbum de figurinhas? Imagine as seguintes situações. Aí tem 4 situações para vocês me ajudarem a resolver, tá bom? Em uma página do nosso álbum, cabem quantas figurinhas? 6 figurinhas. E colamos apenas 4. Quantas figurinhas estão faltando para completar a página? Se precisar, pode desenhar aí no seu caderno para ficar mais fácil para você resolver esse problema, tá bom? Desenha aí uma página, quantas figurinhas cabem, quantas figurinhas você colou e conta aí quantas faltam para completar a página, tá? Depois, de quantas figurinhas precisamos para completar 2 páginas de um álbum em que cabem 8 figurinhas por página? Se quiserem, podem desenhar também e contar depois, somar aí com o desenho, tá bom? Nesse outro álbum, cabem 8 figurinhas em cada página. Quantas figurinhas a gente vai precisar para preencher 2 páginas? Depois, as figurinhas de um álbum são numeradas, tem um número em cada figurinha. Que número tem a figurinha que vai ser colada logo após a figurinha de número 39? Qual que vem depois do 39? E depois, que número tem a figurinha que vai ser colada logo antes da figurinha de número 50? Antes do número 50, que figurinha que vem? E depois a gente vai ter que olhar aí a coleção de bolas do Jonas. Olha quantas bolas ele tem. Ele separou as bolas da coleção dele em grupos de 10. Veja como ficou. Quantos grupos de 10 bolas ele conseguiu formar? Aí ele formou esses grupos de 10 bolas cada grupo. Mas deu 10 bolas em cada grupo certinho? Ou sobraram algumas bolas? Quantas bolas sobraram? Ao todo, quantas bolas tem a coleção de Jonas? E o Jonas quer formar mais um grupo de 10 bolas com aquelas que sobraram. Ele tem que utilizar todas aquelas que sobraram ali, que não deram 10. Quantas bolas ele vai precisar para completar 10 para fazer outro grupo de 10? Pensem aí. Lembrem de voltar na explicação no vídeo se vocês tiverem alguma dúvida mais. Me liga, me manda uma mensagem, me dá um oi numa chamada de vídeo que eu te ajudo, tá bom? Por hoje é só, amanhã tem mais. E chegamos na quinta-feira! Quinta-feira com gostinho de sexta, né? Porque amanhã é feriado. Olha que beleza, para vocês descansarem um pouquinho aí. Vamos para as atividades? Vou colocar aqui para vocês, mas eu vou ler aqui no meu computador, tá bom? Primeira atividade do dia. Para
conversar, você pode conversar, mas escreva as respostas sem ninguém ajudar. As respostas corretas você pode saber quando essa atividade você me devolver. O que é o que é? 1. Cai em pé e corre deitado. 2. Dá muitas voltas, mas não sai do lugar. 3. De dia tem 4 pés, mas à noite tem 6. Pausem o vídeo aí para vocês pensarem, tá? Depois, tem um enigma. Descubra a palavra escrevendo a letra inicial do nome de cada desenho. Estão vendo aí que tem vários desenhinhos aí? Vocês vão pensar aí com que letra que começa cada desenho desse. E aí vocês vão colocar embaixo de cada desenhinho o nome da primeira letra dele. Aí vocês vão descobrir as palavras que tem aí. Tá bom? Para vocês treinarem enigmas, que vão ter mais enigmas. Vocês gostam de enigmas? Eu adoro enigmas. Depois, tem algumas cenas da Turma da Mônica. E vocês vão escrever uma frase para cada uma. Vocês vão observar a cena 1, que tem a Magali, e depois colocar lá 1 e escrever uma frase sobre essa cena. Depois, vocês vão observar a segunda imagem da Cebolinha. Olha eu pirando. Do Cebolinha e da Mônica, que tem o Sansão ali também, né? E vão escrever uma outra frase. Depois, no número 3, a cena do Cascão, e vão escrever uma frase sobre essa cena. Depois, outra cena da Magali, pensando aí, e vão escrever outra frase sobre essa cena. Depois, na número 5, é a Mônica com o Sansão. Vocês vão escrever uma outra frase sobre essa cena. Professora, mas como assim? Vou escrever uma frase sobre a cena. Você vai escrever o que está acontecendo ali naquela cena, tá bom? Esse é um treino para depois a gente começar a escrever historinhas. Para cada um escrever uma historinha diferente. A gente escrever historinhas a partir de imagens, tá bom? Esse é para vocês treinarem as frases, que essa aqui não monta uma história. São só frases separadas, tá bom? Para depois a gente começar a escrever frases que uma tem a ver com a outra pra gente escrever histórias. Combinado? Vamos treinar aí. Depois tem uma atividade que eu gosto muito, eu acho muito legal. Vocês vão observar e responder escrevendo e desenhando. Porque antigamente a gente tinha muitos objetos que a gente não usa mais. Então, alguns nem existem, outros foram modificados, modernizados, né? E aí, a gente tem uma tabelinha do que a gente tinha antigamente, para que servia e hoje. O que substituiu ou como foi modernizado esse objeto? Por exemplo, a primeira imagem é um gramofone. Nome estranho, né? Um gramofone. Ele servia para ouvir música antigamente, vocês acreditam? Olha que trambolhão! Vê se pode. E aí hoje tem um espaço aí nessa tabela que vocês vão desenhar, ou pode ser no caderno também. Vocês vão escrever e desenhar. Hoje, qual o objeto que a gente usa para ouvir música ao invés do gramofone? Ou todo mundo tem um gramofone em casa? Meio difícil um lugar para guardar isso aí, hein? Depois, um telefone antigo. Um telefone que serve para falar com as pessoas, né? Mas olha só como era esse telefone. Olha os números dele como eram. E hoje em dia, o que a gente usa para falar com as pessoas quando a gente precisa falar com as pessoas que estão longe? Depois embaixo, uma máquina de tirar foto. Olha só que tamanhão. E era meio de madeira, né? Devia ser pesada para carregar. E para que ela serve? Escrevam aí, que eu deixei um espaço para vocês escreverem. E hoje, com que a gente tira fotos? A máquina de fotografar foi modernizada e a gente tem outras coisas que a gente também pode tirar foto com elas. E depois uma máquina de escrever, que servia para digitar documentos. E hoje, o que a gente tem para digitar documentos? Eu tenho uma máquina de escrever aqui, vocês querem ver? Querem?
Então, peraí que eu vou pegar. Peraí um pouquinho. Ficaram curiosos, né? Olha só. A máquina de escrever que vem nessa caixinha. Eu vou abrir pra vocês verem. E essa é uma máquina de escrever. Você põe papel aqui, aí você vai rodando aqui pra encaixar o papel. E essa é uma máquina de escrever. Se vocês ficarem muito curiosos, eu faço um vídeo mostrando como que ela funciona, tá bom? Digitando algumas coisas aqui pra vocês verem como é. Gostaram de conhecer a máquina de escrever? E hoje, pra substituir esse trambolhão aqui que é pesado, olha, de ferro, ela é grossinha, ó, pesadinha. O que a gente usa hoje pra substituir a máquina de escrever quando a gente precisa digitar documentos? Tem uma dica aqui, ó. Isso mesmo, desenhem e escrevam aí, tá bom? Depois dessa atividade super legal, se precisarem de mais tempinho, pausinha aí. A gente tem uma outra atividade legal também. Vocês vão fazer uma caça às formas geométricas na casa de vocês. Isso mesmo. Vocês têm aí as formas geométricas, algumas, né? Tem muitas. Vocês têm o quadrado, o círculo, o triângulo e o retângulo. Vocês vão observar na casa de vocês. Em que lugar tem essas formas geométricas na casa de vocês? Em que lugares tem? Observem por aí. Ah, o meu forno eu acho que parece um retângulo. Ah, eu tenho um relógio que parece um círculo. Vocês vão escrever aí na frente do quadrado o nome do objeto que vocês encontraram em casa, que tem um quadrado, ou que é um quadrado, e vão fazer um desenho desse objeto que vocês encontraram, tá bom? Depois a mesma coisa com o círculo, triângulo e retângulo. O nome do objeto que vocês encontraram na casa de vocês, que tem o formato de um círculo, e o desenho desse objeto. Depois o nome do objeto que vocês encontraram, que tem forma de triângulo, e o desenho desse objeto que vocês encontraram, que tem forma de triângulo. E a mesma coisa o retângulo. O nome do objeto que vocês encontraram, que tem um retângulo, e o desenho desse objeto, tá bom? Acho que vai ser divertida essa atividade. Pausa aí para vocês fazerem. Depois que vocês voltaram dessa caça aí, as formas geométricas, tem algumas adições e subtrações para vocês resolverem. Lembrem-se, adições são aquelas continhas de mais e subtrações as continhas de menos. Na adição a gente junta e na subtração a gente tira, tá bom? Tem os números aí e vocês podem escrever o resultado na frente. Se vocês não imprimiram ou não vão imprimir a folhinha, pede para um adulto ou você mesmo pode copiar a continha, olha aí no celular, no computador, no tablet, e copia no seu caderno. 5 mais 4 igual a 3 mais 3 igual a... Aí você não vai colocar só o resultado, você vai copiar a continha. Beleza? E essa semana é só, porém, temos dicas. Temos muitas dicas para vocês. Tô enviando aí junto com as atividades algumas letrinhas. Aí tem várias fichinhas de cada letrinha. Para vocês imprimirem, se vocês quiserem, para poder brincar de escrever. Ai, professor, tá muito difícil de escrever no caderno direto. Vai lá, tenta encontrar as letrinhas no seu alfabeto móvel. Você pode imprimir e recortar todas essas letrinhas. Se você quiser que dure mais, você pode passar uma fita adesiva, um durex daquele largão. Você pode colar num papelão para durar mais. Ou então você mesmo pode fazer o seu alfabeto móvel. Pega um papelão aí de alguma caixa, ou vai separando a caixinha de chocolate, a caixinha de remédio. Vai separando umas caixinhas aí para você desmontar depois e recortar os papelõezinhos e escrever as letrinhas. Aí você faz 4 letras A, 2 letras B, mais 3 letras C, vai fazendo um monte de letrinha para você poder brincar. Aí quando você tiver muita dificuldade de escrever direto no caderno, brincando lá com as letrinhas, escrevendo primeiro com as letrinhas,
às vezes você consegue escrever mais fácil, encontrando as letrinhas no seu alfabeto móvel, tá bom? Então, façam isso, tá bom? Acho que vai ajudar vocês. Tem também um joguinho da memória, que vocês vão encontrar a imagem, vocês vão recortar tudo aí, e vocês vão encontrar a letra inicial e a imagem. No joguinho da memória, vocês têm que encontrar as peças que se relacionam, né? Ou as peças iguais. Nesse caso, não são peças iguais. Você vai marcar ponto quando você encontrar, por exemplo, o N e a nuvem. Porque a nuvem começa com N, entenderam? Então, é um joguinho da memória das letras iniciais, para vocês brincarem. Depois eu tenho aí algumas outras dicas, como por exemplo, vocês fazerem um cantinho da leitura na casa de vocês. Pode ser dentro de uma caixinha de sapato. Você pode juntar, mamãe, tira um sapatinho meu ali da caixinha, dá uma limpadinha na caixinha e põe lá num cantinho do seu quartinho, ou num cantinho da sala, e você vai colocar tudo que você consegue ler nessa caixinha. Ai, professora, mas eu não tenho livro porque o livro é muito caro? Não tem problema. Você pode colocar folheto de supermercado, do supermercado áureo, do supermercado local. Você pode colocar cartão, aqueles cartõezinhos que às vezes a gente recebe nos lugares, no médico. Você pode colocar bula de remédio. Você pode colocar o catálogo da Jequiti ou da Avon, que não serve mais, que já passou a campanha. Tudo que dá pra você ler, você coloca nessa caixinha. E aí você vai lá uns 5, 10 minutinhos por dia, pega esses materiais, né, que dá pra ler, e tenta ler e vai treinando a sua leitura nesses materiais. É uma maneira bem diferente, bem legal de você aprender a ler, de você ir treinando a sua leitura. Você vai juntando as letrinhas e vai tentando ler, tentando entender, mas se isso aqui é um catálogo, eu acho que não vai ter uma receita de bolo aqui, né? Ou se isso é um folheto de supermercado, vai ter coisas escritas e vai ter números dos preços. Então aqui não vai ter uma instrução de como tomar um remédio, né? E aí você vai identificando aí para que serve a leitura, para que servem as coisas que estão escritas nesses lugares. Beleza? Depois eu coloquei aí uns sites que tem jogos educativos para vocês jogarem e alguns aplicativos de alfabetização de matemática que vocês podem baixar no celular ou no tablet, se vocês puderem, claro, para quem pode, para vocês irem se divertindo aí e aprendendo ao mesmo tempo. E também tem alguns sites para ler e contar histórias. Tem alguns sites bem legais, que é o Leio para uma Criança e o Estudo Kids. O Eu Leio para uma Criança tem livrinhos que dá para você baixar aí no seu celular ou no seu tablet e ler no celular e no tablet mesmo. É bem legal, tá bom? Por hoje é só. Por essa semana é só. Então, Feliz Páscoa para vocês, para quem comemora a Páscoa, que algumas pessoas não comemoram, né? Porque é um feriado religioso. Então, para quem comemora, Feliz Páscoa, bom fim de semana para todo mundo. E se tiverem dúvidas ainda, podem me mandar uma mensagem mesmo no feriado, a Pro tenta responder, tá bom? E as atividades podem ir mandando, que eu vejo tudo na segunda-feira. Mesmo que você tenha me enviado algumas já, pode enviar, não tem problema. A Pro recebe tudo. Depois, na segunda-feira, a Pro vê tudinho e manda áudios e mensagens para vocês corrigindo tudo, tá bom? Um beijo! Bons estudos! Bom fim de semana!